Então, galera, beleza? Vamos para mais uma aula de biologia. Agora o conteúdo vai ser a parte de embriologia. Então, vamos começar com o assunto fecundação, ok? Para você entender fecundação, primeiro é bom que você lembre, conheça a estrutura dos gametas feminino e masculino, tá? Seguinte, aqui nós temos um tal de ovócito 2. Ovócito 2 ou ovócito secundário. Lembrar lá da gametogênese que, quando acontece a ovulação, a célula que é expulsa do ovário e vai para a tuba uterina é o ovócito 2 ou ovócito secundário, não é isso? Apesar do nome ovulação, é ovócito 2 que é expulso para a tuba e não óvulo ainda, né? Bom, nesse tal de ovócito 2, a estrutura que você deve conhecer é a seguinte. O ovócito 2, ele apresenta isto aqui. Esta parte mais externa é a chamada coroa radiata. Alguns falam corona radiata. Coroa ou corona radiata. O que é isso? Gente, corona radiata vem a ser um conjunto de células, Aqui em pretinho, um monte de células. Quando o ovócito 2 é expulso lá do ovário, ele não sai sozinho. O ovócito 2, ele sai cercado por umas 2, 3, 4 camadas de células menores. São células foliculares, chamadas de células foliculares. E essas células foliculares, que formam a corona radiata, elas estão unidas por um polissacarídeo chamado de ácido hialurônico. Aqui, verdinho. Células foliculares unidas, coladas, né, por um polissacarídeo, o conhecido ácido hialurônico. Além da corona radiata, essas células menores envolvendo o ovócito 2, a gente encontra também, isto aqui, em vermelho. Em vermelho é uma tal de zona pelúcida. Zona pelúcida. Gente, zona pelúcida é uma camada assim, meio gelatinosa, sabe? Formada por glicoproteínas. São glicoproteínas que estão envolvendo a membrana do ovócito 2. Zona pelúcida quer dizer que os espermatozoides vão em busca da zona. Que coisa, não? Impressionante. Aqui, em preto, esta faixa pretinha aqui é a tal da membrana plasmática, né, gente? Toda célula tem a sua membrana. Membrana celular, membrana plasmática, aquele belo e velho mosaico fluido, as duas camadas de fosfolipídios e proteínas imersas, né? Membrana plasmática, universal. E observem, no ovócito 2, além de encontrarmos a corona radiata, a zona pelúcida e a membrana celular, lá no citoplasma, a gente encontra estes grânulos aqui, em laranja. No nosso desenho, gente, em laranja. Grânulos, vesículas, são chamados grânulos corticais. Grânulos corticais. Tipo assim, né, entre aspas, no córtex, na parte periférica do citoplasma do ovócito 2, um monte de grânulos ou vesículas, que tem um papel importantíssimo, tá, no processo de fecundação. Então, para você entender depois como acontece a fecundação, é bom ficar sabendo, lembrando aí, como é a estrutura, né, a estrutura da célula conhecida como ovócito 2. Corona radiata, células foliculares unidas por ácido hialurônico. Logo abaixo, a zona pelúcida, uma camada meio gelatinosa formada por glicoproteínas. Em seguida, a membrana plasmática, como toda célula tem.
E no citoplasma, os grânulos corticais, certo? Só repetindo, a corona radiata é um conjunto de células foliculares que saem junto com o ovócito 2 no momento da ovulação, tá? Galera, então, tá aqui a estrutura do ovócito 2. Agora vamos dar uma lembradinha na estrutura do espermatozoide. Espermatozoide. Aliás, para a gente não ficar toda hora escrevendo espermatozoide, ó, vamos chamar de spitz, zoide, spitz, ok? Abreviando. Bom, nesse tal de espermatozoide, nós vamos encontrar, claro, o núcleo, o material genético. Vamos encontrar aquela grande, longa cauda, o chamado flagelo. Inclusive, lembrando lá da matéria de citologia, o flagelo que é formado a partir de centríolo, né? Centríolo. Vamos encontrar também aquela vesícula chamada de acrossomo ou acrossoma. Muito importante lembrar. Acrossomo ou acrossoma é aquela vesícula presente na cabeça do espermatozoide. Isso mesmo. Nome científico, cabeça do espermatozoide, tá? No acrossoma, a gente encontra enzima. Enzima, galera, que vai ter um papel importantíssimo no processo de fecundação. Uma tal de hialuronidase. Hialuronidase, enzima que vai participar da fecundação. Então, espermatozoide, esta região é chamada de cabeça. Eu já vi alguns livros que chamam de capuz. Capuz, você acredita? Capuz cefálico. Tem o acrossoma, temos aqui o tal do flagelo, né? E nesta região aqui, chamada de peça intermediária. Nome científico, tá? Peça intermediária. A peça intermediária, galera, é uma região que tem muitas mitocôndrias, concentra muitas mitocôndrias. Mitocôndrias para quê? Mitocôndrias para fornecer a energia necessária aos movimentos do flagelo. Tranquilo? Então, ó, estrutura do ovócito 2, estrutura do espermatozoide. Tranquilo? Vamos então agora sim ao processo de fecundação. A fecundação, gente, ela acontece em 3 etapas, didaticamente dividida em 3 etapas. Fecundação, as etapas são: primeira, a chamada reação acrossômica. Reação acrossômica. Logicamente, tem a ver com o tal do acrossoma que eu acabei de citar para vocês, né? A segunda etapa é chamada de reação cortical. Reação cortical. E a terceira é uma tal de anfimixia. Quem? Anfimixia, alguns livros chamam de cariogamia. Bom, vamos lá. Vamos destrinchar essas etapas então. Bom, recordando, em vermelho, zona pelúcida. Em pretinho aqui é a membrana plasmática do ovócito 2. Aqui em cima é a tal da corona radiata ou coroa radiata, certo? Galera, a fecundação começa bem assim, ó. Quando o espermatozoide chega, o acrossoma
vai liberar hialuronidase. O acrosoma, aquela vesícula na cabeça do espermatozoide, vai liberar uma enzima chamada de hialuronidase. Tá aqui. Essa tal de hialuronidase vai fazer o quê? Lembra que a corona radiata tem várias células unidas por ácido hialurônico? E a hialuronidase, sufixo ase, é a enzima que vai destruindo, dissolvendo, digerindo o ácido hialurônico. Então, as células foliculares, elas vão se soltando, vão se separando. O acrosoma vai dissolvendo a chamada coroa ou corona radiata. O ovócito 2, aos poucos, vai ficando desnudo, vai sendo desnudado para o espermatozoide. Galerinha, essa aqui é a chamada reação acrossômica. Reação acrossômica começando bem aqui. Tranquilo? Acrossoma, hialuronidase, dissolveu corona radiata. O que acontece em seguida? Em seguida, o espermatozoide ele vai tocar a membrana, a chamada zona pelúcida. A membrana ainda não. Vai tocar a zona pelúcida. Essa ligação do espermatozoide com a zona pelúcida vai ser garantida graças a proteínas chamadas de ZP3. Oi? ZP3. O Spitz liga-se à zona pelúcida através de proteínas ZP3. Gente, ZP de zona pelúcida. É isso mesmo, tá? O que é ZP3? Aqui, observem. ZP3 são proteínas presentes na zona pelúcida. É uma camada gelatinosa formada por carboidratos e diversas proteínas, inclusive ZP3. Qual a importância da ZP3? ZP3, galera, é proteína que vai se ligar a receptor no espermatozoide. Na membrana do espermatozoide tem proteínas que são receptoras para o ZP3. Então, graças a ZP3, vai ter uma ancoragem, fixação do Spitz ali na zona pelúcida. Outro detalhe muito importante. ZP3 garante a ligação espécie-específico. Proteínas ZP3 ligando-se a receptores do espermatozoide. ZP3 garante a ligação espécie-específico. Como assim? Imagine você vestibulando a seguinte situação. Em laboratório, no meio de cultura, numa solução nutritiva, né? Eu coloco assim, um ovócito 2 humano, e coloco espermatozoides de peixe, de répteis, de anfíbios. Esse ovócito 2 humano, ele vai ser fecundado por espermatozoides de outras espécies? Não vai. Por quê? Lembra da teoria chave-fechadura, que já foi até modificada para encaixe induzido? Lembra que existe uma especificidade entre enzima e substrato? Especificidade entre antígeno e anticorpo? Especificidade entre hormônio e receptor de membrana? Pois é, ZP3 é proteína específica para receber espermatozoide daquela espécie. Espermatozoide de um animal não vai fecundar o ovócito 2 de uma outra espécie animal. Quer dizer, pode acontecer. Tanto é que na natureza existem os animais chamados de híbridos, ok?
mas são exceções, tá? Exceções. Regra geral, dificilmente o ovócito 2 de uma espécie vai ser fecundado por espermatozoide de outra espécie. A gente diz que essa especificidade é garantida pelo formato espacial tridimensional das proteínas ZP3, ok? Então, ligação, espécie, especificamente. Engenharia da mãe natureza. Então, amigos, temos aqui, ó, espermatozoide, agora fazendo contato ligado à chamada zona pelúcida, ok? Próxima etapa. Gente, aquele tal de acrossoma, o acrossoma, também vai liberar uma tal de acrosina. Além de hialuronidase, outra substância secretada pelo espermatozoide, a acrosina. O que a acrosina vai fazer? A acrosina, ó, ela vai dissolver a zona pelúcida somente, apenas, just no local de contato. Saiba você, vestibulando, que o tal do ovócito 2, ele é milhões de vezes maior que o espermatozoide. Ovócito 2, milhões de vezes maior que o espermatozoide. Então, ó, somente no local de contato da superfície do ovócito 2 vai acontecer isso aqui. A acrosina, ó, aqui, dissolve a zona pelúcida. Então, quer dizer que a membrana do ovócito 2 vai fazer contato físico com a membrana do espermatozoide. Tranquilo? Bom, aqui ó, somente no ponto de contato a acrosina vai dissolver a zona pelúcida. No restante do ovócito 2, a zona pelúcida vai permanecer. Ficou claro? Galera, em seguida, olha o que acontece. Olha o que acontece? Grânulos corticais. Você lembra deles? Os grânulos corticais, aquelas vesículas logo abaixo da membrana do ovócito 2. Os grânulos corticais, eles vão se fundir à membrana plasmática. Por que acontece isso aqui? Momento de você lembrar lá de impulso nervoso. Lembrando, galera, impulso nervoso, tecido nervoso, neurônio, lembrar que graças à bomba de sódio e potássio, as células mantêm o sódio mais concentrado do lado de fora, não é isso? E o potássio mais concentrado no citoplasma. Lembrar que existe uma diferença de potencial entre as duas faces da membrana celular. Confere? Gente, isso acontece também no ovócito 2. O ovócito 2 é uma célula que está polarizada. Lembrar que a bomba de sódio e potássio, ela não é exclusividade só do neurônio, não. Toda célula viva quebra a glicose, gera ATP e faz bomba de sódio e potássio através da membrana. Então, o ovócito 2 também é uma célula polarizada. Olha que irado. Quando o espermatozoide faz contato físico com a membrana plasmática do ovócito 2, o ovócito 2 vai sofrer despolarização. Isso mesmo. E graças a essa alteração elétrica na superfície do ovócito 2, olha o que acontece? Os grânulos corticais, eles grudam, ligam-se à membrana e fundem-se a ela. As substâncias presentes, substâncias presentes no interior dos grânulos corticais vão ser misturadas às substâncias presentes na zona pelúcida. Momento muito importante, turminha. Olha só, enzimas liberadas pelos grânulos corticais irão destruir as proteínas ZP3. As proteínas ZP3 da zona pelúcida vão ser destruídas por enzimas liberadas pelos grânulos corticais. Então, o que vai acontecer?
Os outros espermatozoides que estiverem logo atrás desse aqui não conseguirão se ligar. Entendeu legal? O Spitz toca a membrana plasmática do ovócito 2. O ovócito 2 sofre despolarização, que é uma coisa muito rápida, lembra? Grânulos corticais fundem-se à membrana, liberam enzimas e as proteínas ZP3 da zona pelúcida vão ser destruídas. Ou seja, os espermatozoides que vierem logo atrás, logo depois desse aqui, não vão ter receptores na superfície do ovócito 2. Então, eles não vão conseguir entrar. A gente diz que esta reação aqui, ela garante a entrada de apenas um espermatozoide. Galera, quando a zona pelúcida é modificada porque recebeu enzimas, substâncias dos grânulos corticais, a gente passa a chamar a zona pelúcida agora de membrana de fecundação. Opa, importante. Então vamos lá. Como é que é mesmo o nome? O nome é membrana de fecundação. Que trem é esse aqui, membrana de fecundação? Ela é formada pela zona pelúcida que foi modificada ao receber os grânulos corticais. Membrana de fecundação é ela que impede a entrada, a penetração de novos outros espermatozoides. Tranquilo, gente? Detalhe, essa tal de membrana de fecundação, ela vai durar um bom tempo, tá? Ó, depois que o ovócito 2 for fecundado, ele vai manter a membrana de fecundação. Não é mais zona pelúcida, mudou o nome, né? Agora é membrana de fecundação, certo? Esse tal de ovo ou zigoto que vai ser formado, depois ele vai sofrer divisões. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células. Turminha, até lá no finalzinho, quase chegando à fase de mórula, é lá que a membrana finalmente vai deixar de existir. Ela é formada na fecundação, a membrana de fecundação, e vai durar até as primeiras divisões mitóticas da célula ovo ou zigoto, tá? Ela impede a penetração de novos espermatozoides. Bom, eu falei para vocês então, lembra agora há pouco, que a fecundação ela acontece, ocorre em 3 etapas: reação acrossômica, reação cortical e anfimixia. Então, ó, você viu que aqui nós temos a chamada reação acrossômica, né? Reação acrossômica. Aqui é a reação cortical. Segunda etapa, reação cortical. Entendeu o porquê do nome? É quando os grânulos corticais fundem-se à membrana. Então, reação acrossômica, seguida de reação cortical. E a terceira e última etapa do processo de fecundação, qual é? Lembra o nome? Eu disse que é uma tal de anfimixia, ou cariogamia. Vamos ver. Anfi significa duplo.
Lembra de anfíbio? Lembra de glândulas anficrinais? Anfi, duplo. O que irá acontecer? Gente, esta célula aqui grandona é o ovócito 2, ovócito secundário, beleza? Ovócito 2, que vai ser penetrado pelo espermatozoide. O núcleo do espermatozoide, vou fazer em azul, hein? Vai ser injetado dentro do ovócito secundário, beleza? Bom, agora vou representar o núcleo do ovócito secundário. No caso da espécie humana, você lembra o que tem nesse núcleo? Quando acontecer a segunda divisão meiótica, como é que vai estar o material genético aqui? Professor, você falou o quê? Segunda divisão meiótica? A propósito, vou lembrar você novamente. Para entender legalzinho a fecundação, é bom lembrar lá da gametogênese. Lembrar que nas meninas, nas mulheres, quando elas nascem, dentro dos ovários, o que elas têm não são mais ovogônias, nem ovócitos 1, são ovócitos 2. Lembrar da aula de gametogênese que quando a menininha nasce, a segunda divisão meiótica, ela ainda não aconteceu. A divisão celular aconteceu até a meiose 1. Aí para. O nome é dictióteno. Repito, tem que lembrar da aula de gametogênese, tá? Então, gente, é o seguinte, ó. Tô contando essas coisinhas para você recordar que lá no núcleo, o que nós vamos encontrar depois vem a ser 23 cromossomos que ainda estão duplicados, tá? O núcleo do ovócito 2 é um núcleo haploide, 23 cromossomos. Só que são cromossomos ainda duplicados. As cromátides ainda estão unidas. Enquanto que no espermatozoide nós temos 23 cromossomos simples, porque ele já fez todas as duas divisões meióticas, né? A primeira e a segunda. No ovócito 2, a segunda meiose não aconteceu. Refrescando sua memória. Ao final da primeira divisão meiótica, o que acontece é a separação dos cromossomos homólogos. Lá na anáfase 1 da meiose, né? Os cromossomos homólogos que estavam pareados e até puderam fazer crossing ou não, né? Eles vão ser separados, lembra? 23 cromossomos para uma célula, 23 para outra célula, ainda duplicados. Tranquilinho? Então, quando acontece a fecundação, lembrar que o ovócito 2 está com material genético deste jeitinho aqui. E no Spitz, tá assim. Show? Turminha, quando o espermatozoide penetra no ovócito 2, olha o que vai acontecer. O ovócito 2, lá no núcleo, vai ocorrer a segunda divisão meiótica. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A segunda divisão meiótica no ovócito 2 só acontece em caso de fecundação. Quando a mulher ovula, a célula que vai ser capturada pelas fímbrias da tuba uterina e vai ser lançada dentro da tuba uterina, lá no dia da ovulação, essa célula é o ovócito 2. Se não houver fecundação, o ovócito 2 ele vai morrer dentro da própria tuba uterina. Ele fica vivo lá dentro de 2, 3 dias no máximo, não é isso? Vai morrer, acabou. Nem sofreu a segunda divisão meiótica, não. Agora, se houver fecundação, aí sim ocorrerá a segunda divisão meiótica. A segunda divisão meiótica do ovócito 2
depende de enzimas, proteínas, provenientes do espermatozoide para acontecer, galera. Aí veja bem, olha que irado, eu acho. Espermatozoide já introduziu seu material genético, o seu núcleo. O núcleo do Spitz, inclusive, ele até cresce, ele até aumenta de tamanho ao entrar no ovócito 2, beleza? E lá no núcleo do ovócito 2, o que acontece? Esse núcleo, ele vai formar dois núcleos. Por quê, gente? Porque vai acontecer agora a segunda divisão meiótica. Então, vão ser formados dois núcleos haploides. Ó, dois núcleos haploides, beleza? Cada um deles como? Cada um deles contendo agora 23 cromossomos simples, como tem lá no espermatozoide. Confere? Turminha, um desses dois núcleos vai permanecer nesta célula grandona. O outro núcleo vai ser eliminado. Será que alguém lembra o nome? É um tal de segundo glóbulo polar. O segundo glóbulo polar. Segundo glóbulo polar. É porque o primeiro foi formado ao final da primeira divisão meiótica, quando a menininha ainda estava no útero de sua mãe. Lembra? A meiose nas mulheres começa durante a vida intrauterina e só vai terminar se houver fecundação, tá? Bom, então, a célula menor, o núcleo menor, que vai ser descartado, vai ser eliminado, é o segundo glóbulo polar. E agora, você vai dar que nome para esta célula grandona? Esta célula grandona era chamada de ovócito 2, certo? Só que agora ela terminou finalmente a segunda divisão meiótica que havia começado lá na fase embrionária daquela menina. Então esta célula agora passa a ser chamada de óvulo. Ah, esse que é o tal do óvulo? Esse que é o tal do óvulo. Repito, insisto, água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. O óvulo, ele só vai ser formado se houver a fecundação do ovócito 2. Pessoal, só que tem um detalhe. Você concorda que dentro deste óvulo já está presente o núcleo do espermatozoide? Então, olha só, já já, questão de horas, tá? Questão de horas. Sabe o que vai acontecer? Nesta célula grandona, olha só, o material genético do espermatozoide vai ser unido ao material genético do óvulo. Quando os cromossomos masculinos e femininos se juntarem, teremos a formação de um núcleo diploide. Qual o nome desse processo? A união do material genético masculino com o material genético feminino? Anfimixia. Isto aqui é a anfimixia. É o finalzinho da fecundação. E agora, qual o nome desta célula grandona? Esta célula grandona já não é mais óvulo. O nome agora é célula-ovo ou zigoto. Gente, o processo completo de fecundação, reação acrossômica, reação cortical, anfimixia, o processo todo dura cerca de 24 horas, cerca de um dia. Tranquilo? Então pense comigo. Quer dizer que o famoso óvulo, ele é formado, vai durar pouquinho tempo, menos de um dia, e logo já vai ser chamado de zigoto. O óvulo é uma célula de duração efêmera. Ele é formado e logo já vira ovo ou zigoto.
E esse, então, é o processo de fecundação. Termina com a anfimixia ou cariogamia. Entendeu por que cariogamia? Cario significa núcleo, né? Em muitas espécies, há junção dos dois núcleos. Em outras espécies, os materiais genéticos são liberados e vão se juntar já no citoplasma mesmo. Fecundação, formando a célula ovo-zigoto e que vai dar origem, então, a uma nova vida. Beleza? Essa foi a nossa aulinha de fecundação. Percebeu que tem que saber um pouquinho de gametogênese para entender a fecundação, né? Um abraço a vocês, até a nossa próxima videoaula sobre embriologia. Um abraço do Macrófago, galera!